Gladys, boa noite, Gladys. Ajeitar aqui o... Boa noite, Gladys. Muita paz. Ficou com a tela grande, né? Eu não sei como é que resolve isso. Então, consegui. Diminuiu um pouco. Ficou com uma tela muito cheia, né? Vamos lá, vamos começar então, né, minha irmã? Vamos refletir André Luiz, vamos refletir libertação. Vamos aprender um pouco mais aqui com o nosso querido irmão André Luiz, Gúbio, como nós temos aprendido, né? Então, Alice, boa noite. Vamos então dar início à nossa reflexão com André Luiz aqui, Libertação. Na nossa última live nós comentávamos a respeito da materialização de espíritos sublimes. Uma senhora, um espírito elevado, né, se materializou, conversou com as suas duas filhas, programando uma reencarnação para ajudar ao marido, e as duas filhas estavam querendo ajudar os seus pais, que teria envenenado um que inclusive estava sendo programado para ser filho desse espírito sublime que estava materializado ali. Agora vamos ver uma segunda materialização. Nessa materialização, agora está ligado ao talvez um dos personagens mais importantes do livro, que é a Margarida, ou melhor, o Gregório. O Gregório, ele é um comandante de falange de espíritos trevosos, o termo é esse. Espíritos, irmãos nossos, que vivem mergulhados nas trevas, no ódio, na perseguição. E nós vamos ver agora a materialização da mãe dele, que é a Matilde. Vamos ver como é que ele narra essa materialização e como é que acontece o diálogo com o Gúbio, o que é solicitado para ele. Bom, ele diz aqui, o André Luiz, que ele não tinha voltado a si mesmo daquela divagação em relação àquele espírito elevado que se materializou, e ele percebeu que uma outra entidade, né, revestida de muita luz, que era uma outra mensageira, surgia nessa tribuna onde houvera a materialização anterior. Dos olhos irradiava dor. Ele vai descrevendo esse espírito, esse segundo espírito materializado aqui, que é a Matilde. Dos olhos irradiava um doce magnetismo, trajava uma túnica qual uma fina gaze azul radiosa, e desceu erecta, fitando-nos suavemente à procura de alguém com interesse particular. Então esse espírito veio de altas esferas, materializou-se ali. Existiam espíritos, né, ou seja, trabalhadores que estavam doando energia para isso, e ela, ao materializar-se, ela olhou para um, para outro e tal, estava procurando alguém. Foi quando o Gúbio, que é o orientador de toda esta obra Libertação, ele se levantou, se ergueu, né, e caminhou em direção a esse espírito materializado, né? E ao se direcionar ao espírito materializado, diz aqui o André Luiz, né, se colocou como um discípulo humilde diante de um espírito muito iluminado. Erlen, boa noite, Erlen. E esse espírito muito iluminado, ali materializado, pronunciou algumas frases de paz e endereçou palavras especialmente para o Gúbio, né, com muita ternura, com muito carinho, com muito amor. Diz ela:
Irmão Gúbio, agradeço-te o concurso generoso. Efetivamente, eu creio haver chegado o instante de aceitar-te a ajuda fraternal em favor da libertação do meu desventurado Gregório, que é o personagem mais destacado desta obra. Espero há séculos pela renovação e arrependimento dele. Então, espero há séculos. Não é 2 dias, por isso que eu digo, a mudança do comportamento mental pelas escolhas para nos submeter ao código moral de lei da consciência, se eu não tiver vontade e bloquear as leis divinas da minha consciência, eu posso levar muitos séculos, fora aquele que 10.000 anos permanecem no mal. Impressionado, já que ela espera séculos, de renovação e arrependimento do Gregório, impressionado pelos imensos recursos do poder no passado distante, diz ela, descrevendo o Gregório, o que foi seu filho, em algum momento. Cometeu hediondos crimes da inteligência. Internado em perigosa organização de transviados morais, especializou-se, depois da morte, em oprimir ignorantes e infelizes. Pelo endurecimento do coração, conquistou a confiança de gênios cruéis, desempenhando presentemente a detestável função de grande sacerdote em mistérios ocultos. Ele está ligado exatamente à prática desses tipos de crenças, de crendices, de mistérios ocultos, quando encarnado, foi para chamado mundo espiritual e conquistou confiança, porque ele estava nas trevas, e daqueles gênios dos cruéis das trevas, e acabou realmente sendo, digamos assim, nomeado para essa função de grande sacerdote em mistérios ocultos nas trevas. E ela continua para ele, chefia ele, o Gregório, condenável falange de centenas de outros espíritos infelizes cristalizados no mal, e que lhe obedecem com deplorável cegueira e quase absoluta fidelidade. Então são centenas de seres comandados por Gregório, nesse momento, e que cegamente obedecem às suas ordens. Portanto, o que ele ordenar, esses seus asseclas, ou seus seguidores, eles acabam fazendo. Agravou o débito de suas dívidas clamorosas trazidas da insensatez terrestre. E vem sendo instrumento infeliz nas mãos de inimigos do bem, poderosos e ingratos. Há 50 anos, porém, eu já consigo me aproximar dele mentalmente. São meio século de aproximação mental com Gregório nas mais baixas regiões do umbral, ele como um sacerdote, está com esse título, realmente de um poderoso chefão, um grande sacerdote dos mistérios ocultos, Então, de alguma forma, há 50 anos que ela está tentando se aproximar dele mentalmente. 50 anos. A mãe dele, que é a Matilde, esse espírito que está ali materializado agora, é um espírito de altíssima esfera. Recalcitrante, duro a princípio, Gregório agora experimenta algum tédio. Então ele já está começando a ter algum tipo de transformação psicológica, ele está sentindo algum tédio, o que constitui uma bênção nos corações infiéis ao Senhor. Já lhe surpreendo no espírito elementos de necessária transformação. Ainda não chora, ele não tem ainda lágrimas para ter a sensibilidade de entrar no mundo emotivo do choro, sob o guante do arrependimento benéfico, e parece-me longe do arrependimento salvador. Então ele é muito duro, como um grande sacerdote de ciências ocultas, de mistérios, essas coisas todinhas. Ele não é de chorar, então ele não chora, porque muitos de nós às vezes choramos sob o guante realmente do arrependimento, nos arrependemos, muitas vezes choramos, mas ele está muito longe do arrependimento. Entretanto, ele já começa a duvidar da vitória do mal. Ele é um líder do mal, ele é um líder das trevas, mas ele já começa a duvidar da vitória do mal.
como líder de falanges perigosas. E abriga interrogações da mente envilecida. Não é tão severo no comando dos espíritos desventurados que lhe seguem as determinações. Quer dizer, ele é um líder das trevas, mas ele não age nesse momento em que está sendo escrito o livro com tanta severidade no comando, né, daqueles que o obedecem, são mais de 100 deles, né? E o esgotamento de sua resistência não me parece distante, ou seja, ele está resistindo muito ao bem, mas parece que não vamos chegar lá. E esse é um diagnóstico feito por Matilde, a filha dele, ou melhor, a mãe dele. Matilde parou por alguns momentos, controlada pelas lembranças dolorosas, ela lacrimejou e etc. E o Gúbio, né, percebendo, ela pediu perdão a ele: perdoa-me o choro, perdoa-me, por favor, a minhas mágoas, meu esmorecimento. Ô Paula, tudo bem, Paula? Boa noite. Deixa eu... Então, e na pauta do julgamento humano comum, diz ela, o Gregório será talvez um monstro. Assim, para nós, espírita, ele líder das trevas, né? Ele é um monstro, numa visão não fraternal, né? E é o que ela está dizendo: no julgamento humano comum, meu filho espiritual será talvez um monstro. Para mim, contudo, é a joia primorosa do coração ansioso e enternecido. Ele pode ser o que for para o mundo. Ele pode ser o capeta do mundo, mas para mim ele é essa joia primorosa do meu coração. Penso nele qual se houvera perdido a pérola mais linda no mar de lama. Que testemunho maravilhoso de Matilde, diante de um filho líder de falanges do mal, portanto, o máximo do mal, de falanges de espíritos maldosos, e que ela consegue identificar como que uma pérola perdida no mar de lama, e tremo de alegria ao considerar que vou reencontrá-lo, ou seja, elas vou reencontrá-lo conscientemente, ele vai estar consciente, porque ela está há 50 anos tentando essa aproximação. E ele já está há séculos nessas condições de liderança. Não é uma coisa do dia para a noite. Então é um líder que tem como sumo sacerdote, né, do mal já centenas de anos nesse comando. Aí ela justifica para o Gúbio: não é uma paixão de mãe, não é uma paixão doentia que vibra em minhas palavras, não, Gúbio. É o amor que o Senhor acendeu em cada um de nós desde o princípio. Eu e ele estamos presos diante de Deus pelo magnetismo divino, tanto quanto as estrelas que se imantam umas às outras no Império Universal. Não encontrarei o céu sem que os sentimentos de Gregório se voltem igualmente para a eterna sabedoria. E olha que é um espírito de muita luz, a Matilde. Ela está materializada falando com Gúbio nesse momento. Alimentamo-nos na criação com os raios de vida imperecível que emitimos uns para com os outros. Como surpreender a perfeita ventura que recebo do filho amado tão somente raios de forças em desequilíbrio, em desvaios? Aí o Gúbio disse assim para ela: Matilde, nós estamos prontos, é só você me dar as ordens que eu vou trabalhar, eu vou fazer o que você pedir. E por mais que fizesse por tua alegria, Matilde, o nosso esforço seria muito pequeno diante dos sacrifícios em que te empenhas por nós todos. Aí a Matilde continuou a conversa. Eu descerei dentro em breves anos para o turbelinho das lutas. Ela está dizendo: eu vou reencarnar, né? Então descerei para o turbelinho das lutas carnais a fim de esperar Gregório em existência de resgate difícil e doloroso. E Matilde diz: vou reencarnar, vou receber meu filho, vai ser um processo doloroso, resgate difícil, educá-lo-ei sobre os princípios superiores que regem a vida, crescerá sobre a minha inspiração imediata e receberá a prova perigosa e aflitiva da riqueza material. Então ela, a Matilde, já está dizendo, está pedindo apoio do Gúbio para ver se consegue se aproximar de Gregório em nome dela e etc. Isso vai acontecer nos capítulos posteriores,
mas ela está já programando um processo reencarnatório em que terá esse filho do qual ela está tentando uma aproximação mental já há 50 anos, e ele já está nas trevas há centenas de anos, e programando esse processo reencarnatório sacrificial para ela, um espírito de muita luz, mas ela vai reencarnar para recebê-lo, né? E o detalhe, uma programação que ele reencarnará, ele vai ser preparado, não está preparado não, ele vai ser preparado nessa obra, vamos ver como é que ele vai ser preparado. Mas ele estará sendo preparado para que Matilde, ao reencarnar, torne-se mãe dele na terrível, e ela chama de aflitiva e perigosa prova da riqueza material. Ele vai ser uma pessoa famosa, rica, quando reencarnar. É isso que ela está dizendo, numa programação reencarnatória. E de nosso plano, que ela assim, eu estou planejando para ele, né, que ele acolha no curso do tempo, em trabalho gradativo, a extensa legião de servidores viciados que hoje o seguem e a ele obedecem. Há mais de centenas de almas que obedecem a ele cegamente, e ela está pensando, bom, se nós viermos na riqueza, ele vier na riqueza, ele pode se tornar um grande empresário, ter vários empregados, alguma coisa assim, para receber, inclusive para poder ajudar esses espíritos que estão desviados em face do comando dele de centenas de anos, a fim de encaminhá-los, tanto possivelmente encarnados quanto os desencarnados, através do carreiro da santificação pela disciplina benéfica em um construtivo suor. Ele padecerá calúnias, sofrerá vilipêndios, será muitas vezes humilhado à face dos homens, triunfará nos bens efêmeros e nas honrarias mentirosas, receberá, no desdobramento da tarefa salvadora, tentações de toda espécie, que lhe serão desfechados pelas colônias de ignorância, perversidade e delinquência que atualmente se filia. E dos falsos amigos, conhecerá depois de experiências inquietantes a deserção, o abandono, a miséria, a enfermidade, a velhice, a solidão. Então ela já está dizendo o que ela está planejando para o Gregório quando ele se converter, para que ela reencarne e ela possa recebê-lo em seu ventre, vivendo agora uma experiência muito difícil da riqueza material, e com a riqueza ele poder ajudar esse do qual hoje ele comanda, poder resgatar na medida do possível, mas sabendo que essa reencarnação vai ser uma reencarnação extremamente difícil para ele, em função das traições, vai estar envolvido no meio de calúnias, de muitos desafios na vida dele. Até porque, pelo que ele está fazendo por centenas de anos, que ele está fazendo muita maldade, ainda. Apegar-se-á profundamente ao meu carinho na infância, na mocidade, quando estiver adulto. Entretanto, na colheita das provações mais duras, eu já terei desencarnado. Quando estiver sofrendo muito, eu já estou fora do corpo físico. Isso na programação dela, Matilde. Nessa época, porém, que presinto de tão longe, o meu coração materno, embora na esfera espiritual, vai manter encorajando ele passo a passo na direção do esperado triunfo, nessa encarnação que estará sendo programada, a partir dessas intervenções, dessas intercessões, do qual o Gúbio está sendo solicitado, junto com o André Luiz e o Eloy, para fazer esse trabalho. E vocês vão ver que é um trabalho extremamente difícil. É o extremo do extremo da dificuldade para fazer esse trabalho que eles vão fazer. E que é um pedido de Matilde, que é a mãe do Gregório. Nas amarguras e desilusões que o ajudarão a reestruturar e aperfeiçoar os poderes da mente, a minha voz de amor eterno será para ele registrada com mais precisão. Até lá, porém, meu irmão Gúbio, compete-me trabalhar muito sem desânimo, com incessante aproveitamento das horas. Eu moverei as cordas das intercessões sublimes, mobilizarei os meus amigos mais elevados, eu rogarei a Jesus fortaleza e serenidade. Iniciaremos a libertação com o teu abnegado concurso na zona abismal. Estamos falando de zonas nos abismos das trevas. Não estamos falando nem de umbral, nós estamos falando de regiões infraterrestres, olha, subcrustrais. Nós estamos falando de regiões, das regiões mais pesadas do umbral. Para quem aqui não sabe, André Luiz descreve na sua literatura o umbral dividido em vários campos magnéticos com vários tipos de frequência. O umbral, do ponto de vista do seu início, tem como
ponto de partida, a crosta terrestre. Nós já estamos no umbral, porque o umbral começa na crosta da Terra. E ela vai se, evidentemente, se expandindo em função desse campo magnético da própria Terra. E como é som zona, porque o umbral, na realidade, é a emissão dos pensamentos humanos, de encarnado e desencarnado, que vai formando essas camadas, ou esses campos magnéticos, mais densos, mais ou menos densos e um pouco mais depurados. O nosso lar, por exemplo, está numa região também umbralina, mas muito mais depurada. Por exemplo, nós temos uma obra, a vida espiritual, eu esqueci o nome da sobrinha neta lá do Eurico Bassanufo, mas acontece o seguinte, ela escreveu uma obra em que ela descreve o umbral numa camada mais, digamos assim, mais quintessenciada, embora do umbral, mas uma camada ainda resiste dos reflexos da mente dos encarnados, mais ou menos, ela chama na ionosfera. Ionosfera, considerando, né, a nossa atmosfera, aquela camada que envolve a Terra. Ionosfera, ela começa a 50 quilômetros da crosta terrestre e vai até 1000 quilômetros de espessura. Então, a ionosfera é de 50 quilômetros a 1000 quilômetros de espessura. E a chamada magnetosfera, que nós chamamos assim, a psicosfera magnética do planeta, vai além desses 1000 quilômetros, além da ionosfera, para mais 1000 quilômetros. Então, a gente não tem noção do que é espaço e tempo. Por isso que o espírito precisa volitar, porque as coisas são muito distantes mesmo, né? Mesmo considerando outras dimensões em outras zonas de frequências ou outros campos eletromagnéticos. É uma matéria muito mais rarefeita, né? Então, considerando isso, atenderás, Margarida, a região abismal. Estou falando, o Gregório, ele coordena cidades. Ele está numa cidade construída pelas trevas em regiões abismais, regiões realmente bem, eu poderia chamar de infraterrestre. E vocês vão ver que ele usa esse termo, inclusive. Atenderás, que eu estou falando que se o umbral começa na crosta terrestre, existem vibrações que estão para baixo da crosta terrestre. Não sei se vocês perceberam, abismo, abaixo da crosta terrestre. São subcrostrais. E como somos subcrostais, evidentemente são infraterrestres, então abaixo da crosta terrestre. Então veja o nível de frequência, de vibrações criada pela mente humana, onde infelizmente nós chegamos aí. Atenderás Margarida, que foi uma das filhas de Gúbio, né? foi filha de Gúbio algumas reencarnações atrás, que te foi filha amantíssima e que a Gregório ainda se encontra imantada por teias escuras do passado. Então há uma ligação entre aquela que foi filha do Gúbio, que vai fazer o trabalho de aproximação com Gregório, e o Gregório, que é filho de Matilde, foi filho de Matilde, que tem esse débito, né? Ou seja, existe um vínculo, teias, que ela chama de teias escuras do passado. Colaborarás com o meu devotamento materno para que na alma dele, do Gregório, se converta a rebeldia em humildade e a impassibilidade em afabilidade, o que não é coisa tão simples, não é de estalar de dedo que você transforma a pessoa impassível, dura, rígida em afabilidade, é a coisa mais desafiadora que tem. E rebeldia em humildade, mais complicado ainda. Bom, essa é a missão do Gúbio, do qual o André Luiz vai acompanhar para aprender, e também o Eloy, são 3 que vão. Sob o gelo que lhe cristaliza, aliás, encontrando o Gúbio, coloque capa de servo prestimoso e fala em meu nome. Ou seja, olha, quando você encontrar o Gregório, o Gúbio, por favor, fale em meu nome. Ele não vai lembrar, você fala, você usa o meu nome. E lá nos capítulos posteriores, vocês vão ver que ele, quando chega e encontra o Gregório, vocês estão aqui em nome de quem? Eu estou em nome de Matilde. Ele se tremeu, mas ele fingiu que não era a mãe dele, depois que ele vai entender. Sob o gelo que lhe cristaliza o sentimento, descansa inapagada a chama do amor que nos une para sempre. Disponho agora da permissão de fazer-me sentir, e acredito que à face da tua amorosa tarefa, mover-se-lhe-á o espírito endurecido. Sei quanto te custa a incursão nos domínios da dor, porque só aquele que sabe amar, suportar, consegue triunfo nas consciências que se degradaram no mal. Entretanto, meu amigo, os dons divinos
descem sobre nós dentro de justas condicionais. O Senhor nos enriquece para que enriqueçamos os outros. Então, são essas justas condicionais que recebemos os dons divinos, né, para que nós possamos, dentro dessas condicionais, passar para aqueles que estão necessitando. Ou seja, Deus nos enriquece, né? Nós somos convidados a enriquecer os outros, no sentido do amor. Deus dá-nos alguma coisa para ensaiarmos a distribuição a benefício do que lhe pertence. Ajuda-nos a fim de que auxiliemos, por nossa vez, os mais necessitados. Então essas são as condições. Deus nos dá. Mas da mesma forma que Deus nos dá, existe essas chamadas justas condicionais, em que também nós somos convidados a passar para os que estão sofrendo. Nós estamos recebendo de Deus, dos superiores, e nas condições, se estivermos em condições superiores, também dá para os que estão em condições inferiores. São as condições que a vida nos convida a fazer. Recebendo e dando, recebendo e dando. Mais colhe, mais semeia. Gúbio considerou reverencioso. Abnegada Matilde, por favor, eu sou pequeno para merecer essas palavras suas. Onde existe alegria, o sofrimento não se detém. Socorreste-me com a tua intercessão, amparando-me o zelo afetivo perante as necessidades de Margarida. Um coração paternal é sempre venturoso, em se humilhando pelos filhos que ama. Eu sou simplesmente devedor. Se Gregório me flagelasse nos círculos em que domina, semelhante aflição se converteria igualmente em júbilo dentro de mim. Ele dizendo, Gúbio, para Margarida, para Matilde, o que eu tiver que sofrer lá, eu vou sofrer porque eu devo muito a você. De qualquer modo, ele me recordará a tua bondade, o teu devotamento, apoiando-me os propósitos de descer para servir. As dores que me acarretasse seriam um abençoado espinho nas rosas que me oferecestes. Em teu nome, Matilde, salvarei a minha filha também, cuja experiência atual no corpo denso não nos é sumamente importante às reencarnações do futuro. Eu quero ajudá-la hoje para que futuramente possamos fazer programações de manter-nos nesse vínculo profundamente afetivo e eu nessa grande experiência, nessa jornada como seu pai. Trabalharei reconhecido ao ensejo que me deste, lutarei encorajado e feliz. Matilde agradeceu e concluiu. Ao terminares a fase essencial de tua missão nos dias próximos, Gúbio, eu serei notificada pelos nossos mensageiros e eu irei ao teu encontro nos campos de saída. Ela, quando usa o termo campo de saída, é uma expressão, campo de saída na realidade são aqueles chamados lugares limites entre as chamadas esferas inferiores e as esferas superiores. Por isso que ele chama de campo de saída, é esse meio de campo aí. Então, quem sabe, é provável se verifique o encontro pessoal que almejo há muito tempo. Então vamos lá, vamos ver se vai dar certo, se eu vou conseguir estar diante de Gregório, disse Matilde para ele. Porquanto, Gregório virá possivelmente em tua companhia, até a um ponto em que de alguma sorte a manifestação da luz será possibilitada ante as trevas. Matilde considerou, a hora é chegada, o Senhor estará conosco. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Gregório e eu semearemos de novo. Seremos mãe e filho outra vez. Seguir-te-ei a ação e aproximar-me-ei no instante oportuno. Pode ficar tranquilo, Gúbio. Creio na vitória do amor. Logo resplandeça o minuto do reencontro. Nesse dia abençoado, Gregório e os companheiros que mais se afinarem com ele serão trazidos por nós a círculos de regeneração. E dessas esferas de reajustamento, eu conto em reorganizar elementos ante o futuro promissor, sonhando em companhia dele as realizações que nos competem alcançar. Gúbio pronunciou algumas frases de compromisso fraternal, dizendo para ela que trabalhariam sem descanso, desvelar-nos-íamos pela execução das ordens afetuosas. A singular entrevista terminou entre prece, gratidão e etc e tal. Lembre-se que ela, Matilde, está materializada nesse momento no plano espiritual, né? Findo aquele culto vivo de amor imortal,
Despedimos-nos da família cristã que ali se congregava. Ergui para o instrutor, que é o Gúbio, né, olhos repletos de indagações, mas Gúbio, afagando-me os ombros delicadamente, murmurou: Luiz, André, repousa a mente e não pergunte nada por agora. Amanhã nós seguiremos na direção da tarefa nova, que nos exigirá muita prudência, muita compreensão fraternal, e já te digo logo, convence de que o serviço nos esclarecerá com a sua linguagem viva. Você vai aprender na prática. E aí, no dia imediato, puseram-se, né, em marcha para a travessia de várias regiões, em descida, olha a palavra, descida, entre aspas, com escalas por diversos postos e instituições socorristas, penetramos um vasto domínio de sombras. André Luiz, Eloy, Gúbio. A claridade solar jazia diferenciada. Fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão. A volitação fácil se fizera impossível, não conseguiam sequer volitar. E olha que espíritos das trevas volitam. Que coisa, né? A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagens fartas, e os galhos quase secos davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Que quadro danado, hein? Aves agourentas de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situada entre os corvídeos que crocitavam em surdina, semelhando-se a pequenos monstros alados espiando presas ocultas. Meu Deus do céu! O que mais contristava, porém, não era o quadro desolador, mais ou menos semelhante a outros de meu conhecimento, diz André Luiz, e sim os apelos cortantes que provinham da lama ou do charco. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons, lembrando a selva escura a que o Dante Alighieri escreveu, né, na Divina Comédia. Se reporta no imortal poema: eu trazia o coração premido de interrogativas inquietantes. Aquelas árvores estranhas, de frondes ressecadas, mas vivas, seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor? Qual a mulher, comparando a mulher de Ló, transformada simbolicamente em estátuas de sal, e ficou, será que aquelas árvores lá são seres humanos transformados em árvores? E aquelas grandes corujas diferentes, aqueles corvos, né, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras, seriam homens desencarnados sob tremendo castigo da forma, como tivessem perdido a forma? Quem chorava nos vales extensos de lama, naquela lama, aqueles gritos estertóricos que ele ouvia, que era o que mais chamou a atenção dele? Criaturas que houvessem vivido na terra, que recordávamos, ou doentes desconhecidos para nós. Que seres eram aqueles? Ele não tinha noção disso. Seriam seres humanos, mas em que condições humanas estariam esses seres realmente desconhecidos por ele? Ele até cita: seriam duendes desconhecidos por nós? Duendes. De quando em quando, grupos hostis de entidades espirituais em desequilíbrio nos defrontavam, seguindo adiante, indiferentes, incapazes de registrarmos, inclusive, a presença. Falavam em alta voz, em português degradado, mas inteligível, evidenciando, pelas gargalhadas, deploráveis condições de ignorância. Apresentavam-se em trajes bizonhos e conduziam apetrechos de lutar e ferir. Avançamos mais profundamente, diz André Luiz, com Gúbio e o Eloy, o ambiente passou a sufocar-nos. E repousamos de algum modo, vencidos pelo cansaço, e Gúbio, depois de alguns momentos, nos esclareceu. Nossas organizações perispiríticas, o perispírito que eles estão usando, claro, depois da desencarnação, é o que nós temos, não devem reagir contra as baixas vibrações deste plano que nós estamos agora. Nós estamos nos abismos. Estamos na posição de homens que, por amor, descessem a operar num imenso lago de lodo. Para socorrer eficientemente os que se adaptaram a esse lago de lodo, nós somos compelidos a cobrir-nos com a substância do charco, também a nos cobrir de lodo, sofrendo-lhes
com paciência e coragem a influenciação deprimente dessa energia tão pesada. Atravessamos importantes limites vibratórios e cabe-nos entregar a nossa força exterior, a nossa forma exterior, ao meio que nos recebe, a fim de sermos realmente úteis ao que nos propomos auxiliar. Fim da nossa transformação transitória, ou seja, eles foram se tornando mais densos, para que eles pudessem estar exatamente nessas regiões, até para não humilhar com as luzes aqueles seres que estavam nas mais terríveis brumas densas das trevas. E depois desse processo de transformação do perispírito, dessa transitória transformação perispiritual, né, a oração de agora em diante deve ser o nosso único fio de comunicação com o alto. Então eles apagam a luz, as irradiações luminosas, para que eles estejam nesse ambiente, para não se destacarem daqueles, né, sofrendo as consequências. Como se tivesse mergulhou no lodo, vai se envolver com lodo. Então eles estavam sentindo asfixiados, cansados, realmente muita opressão. Eles estavam vivendo um momento de muita opressão, nesse momento, energeticamente falando. E por isso que ele pediu que a oração agora em diante deve ser o nosso único fio de comunicação com Deus. Até que eu possa verificar, quando na crosta, qual o minuto mais adequado de nosso retorno aos dons luminescentes, ou seja, até que nós possamos realmente irradiar normalmente a nossa luz, porque eles apagaram a luz nesse momento. Eles adensaram o perispírito, eles transformaram transitoriamente a sua aparência exterior, o perispírito deles. Não estamos em cavernas infernais, mas atingimos grande império de inteligências perversas e muito atrasadas. Próximo, anexo ao círculo da crosta, onde os homens terrestres lhe sofrem permanentes influenciações. Chegou para nós um momento de pequeno testemunho. Muita capacidade de renúncia é indispensável nesse momento, a fim de alcançarmos os nossos fins, manter a nossa luz apagada aqui. Podemos perder por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício, para a malta de irmãos retardados que nos envolverá, seremos simples desencarnados ignorantes do próprio destino. Passamos a inalar as substâncias espessas que pairavam em derredor, como se o ar fosse constituído de fluidos viscosos. Respirar lama. Eloy estirou-se ofegante. Eloy não aguentou muito, ele acabou cansando, deitou-se, ficou estirado lá. E não obstante experimentar por minha vez também uma asfixiante opressão, eu busquei padronizar a atitude pela conduta do Gúbio, que tolerava a metamorfose silencioso e palidíssimo. Então a metamorfose, o perispírito deles, vai se adensando, vai se escurecendo por um esforço mental, se envolvendo com toda aquela energia densa, para que eles não fossem identificados como espíritos, já que conquistaram a luz. Então eles estavam como seres humanos absolutamente sem luz. Reparei, confundido, que a voluntária integração com os elementos inferiores do plano nos desfigurava enormemente. Eles perdiam, inclusive, quando ele fala desfigurar fisiologicamente. Eles ficavam cadavéricos, eles ficavam uma coisa esquisita, é o que ele está dizendo, né? Reparei, confundido, que a voluntária integração com os elementos inferiores do plano que eles estavam nos desfigurava enormemente. Tal sofrimento, deve ser o rosto de muita dor, e eles já estavam aparentando esse sofrimento, essa desfiguração. Pouco a pouco, sentimos-nos pesados. Tive a ideia de que fora de improviso religado de novo a um corpo de carne, sentisse como se estivesse num corpo físico. Porque, embora me sentisse dono da própria individualidade, eu me via revestido de uma matéria tão pesada, tão densa, como se fosse obrigado a envergar inesperada armadura. Decorrido longos minutos, o Gúbio apelou de forma diligente. Vamos prosseguir, doravante, seremos auxiliares anônimos. Não nos convém, por enquanto, a identificação pessoal. Mas não será isso mentira. Aí o Eloy disse, mas se nós estamos fingindo aqui, mentindo, nós nos adensando, então nós somos luz. Nós estamos mostrando que somos trevas, isso não seria mentir? É o que o Eloy pergunta na sua curiosidade. Né? E dentro dessa, se nós não estamos mentindo aqui, o grupo ficou, peraí, Eloy, vou te explicar melhor. Não te recordas do texto evangélico
que recomenda: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita? Este é o momento de ajudarmos sem alarde. Aliás, Jesus não é mentiroso quando nos estende invisíveis recursos de salvação sem que lhe vejamos a presença. Não estamos vendo Jesus. E ele é mentiroso por nos estar ajudando? Nesta cidade sombria, trabalham inúmeros companheiros do bem nas condições em que nós achamos. Então existem vários espíritos de luz, espíritos luminosos, que já conquistaram a luz, que estão também nessas condições de disfarce, né? Porque eles estão exatamente, eles adensaram a energia, e são muitos deles para fazer o trabalho de socorro. Não são só Eloy, o André Luiz e o Guga. Se erguermos a bandeira provocante nestes campos dos quais nevoentas, ele vai falando, 5% das inteligências se encontram devotados ao mal. Deixa eu repetir essa frase aqui. Se erguermos uma bandeira provocante nestes campos nos quais 95% das inteligências se encontram devotadas ao mal, nosso programa será estraçalhado em alguns instantes. Então, apenas 5% que sai exatamente desse tipo de vibração negativa. Centenas de milhares, olha o termo, centenas de milhares, estamos falando de centenas de milhares, aqui padecem amargos choques de retorno à realidade sob a vigilância de tribos cruéis, formadas de espíritos egoístas, invejosos e brutalizados para a sensibilidade medianamente desenvolvida. O sofrimento aqui é inapreciável. E há governo estabelecido num reino estranho. Aí o André Luiz, há governo, há ordem, há organização, há direção aqui nessa região. E se realmente há ou não há nesse sinistro lugar, né? Sim, o Gubbio disse, qual ocorre na esfera carnal. A direção neste domínio é concedida pelos poderes superiores a título precário, mas existem pessoas que estão coordenando aqui no mal. Na atualidade, este grande armazém de padecimento regenerativo permanece dirigido por um sátrapa de inqualificável impiedade. Então, sátrapas são aqueles, né, nas antigas satrápias, na antiga Grécia, em que dividiam, tinha aqueles comandantes militares, né, aqueles comandantes impiedosos. Bom, esse sátrapa que sequestrou para si próprio o pomposo título de grande juiz. Então ele, assim, eu sou aqui o grande juiz dessa região das trevas, centenas de milhares de seres subjugados por ele, centenas de milhares. E ele se colocou como um juiz, pomposo título de grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos tão frios e perversos quanto ele mesmo. Grande aristocracia de gênios implacáveis aqui se alinha, senhoreando-se milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e adoentadas. E perguntou o Eloy, né? Por que Deus permite esse absurdo? Imagina, né? Um espírito do mal dominando centenas de milhares de seres desencarnados também voltados ao mal. Por que Deus permite esse absurdo? É a pergunta de Eloy para o Gubbio. E nessa pergunta, né, ele estava meio, conta aqui que ele estava meio semi-apavorado, né? E o Gubbio explicou o seguinte: pelas mesmas razões educativas através das quais Deus não aniquila uma nação humana quando desvairada pela sede de dominação e que desencadeia guerras destruidoras de seres humanos na Terra. Nós tivemos Mussolini, tivemos um Adolf Hitler, tivemos um Stalin, tivemos tantos líderes que, não é que Deus queira, mas há uma permissão. Porque se aconteceu, nada acontece sem que Deus saiba e permita. Não é que é a vontade, porque Deus é amor, mas houve a permissão, né? Mas a entrega à expiação dos próprios crimes e ao infortúnio de si mesmo, para que aprenda a integrar-se na ordem eterna que preside a vida universal. De período a período, contado cada um por vários séculos, a matéria utilizada por semelhantes inteligências é mexida e reestruturada como acontece nos círculos da Terra. Mas, se o Senhor visita os homens pelos homens, que se santificam e corrigem-se igualmente, as criaturas por intermédio das criaturas que se endurecem ou se bestializam,
Significa então que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos, André, exclamou Jesus, nós somos nós mesmos, completou o Gúbio paciente. Nós, quando nos desviamos, relapso da lei, já perambulamos por estes sítios sombrios, já estivemos por aqui, mas os choques biológicos do renascimento e da desencarnação mais ou menos recentes não te permitem nem a Eloi o desabrochar de lembranças completas do passado. Nós já fomos realmente seres nessas condições. Comigo, porém, já que o Eloi está há mais tempo desencarnado, a situação é diferente. A extensão do meu tempo na erraticidade já me confere recordações mais amplas e de antemão eu conheço as lições que estabeleçam novidade. Muitos dos nossos companheiros guindados à altura não mais identificam nessas paragens senão motivos de cansaço, repugnância e pavor. Todavia, é forçoso observar que o pântano invariavelmente é uma zona da natureza pedindo socorro dos servos mais fortes e generosos. Aí, depois dessa lição, não adianta nós ficarmos atacando esses seres, esses gênios do mal, porque nós já estivemos nessas condições, né? E nós podemos não ter lembrança muito clara, mas já estivemos nessas condições, e que o que cabe-nos é usar a compaixão, a misericórdia, né? Não permitir que eles interfiram em nossas mentes, nosso mundo mental, mas dentro da compaixão pedirmos a Deus para que eles sejam encaminhados e saiam em algum momento de sair, porque eles vão sair. Porque o mal ele não se eterniza no ser humano. O homem ele pode ficar na maldade por milhões de anos, mas um dia sai disso, porque o homem foi criado para a pura e eterna felicidade, como dizem os espíritos. Aí o André Luiz descreve uma música, estava escutando uma música exótica, fazia-se ouvir não distante. E Gúbio rogou-nos prudência, humildade em favor do êxito do trabalho a desdobrar-se. Reerguemos-nos e avançamos. Fizeram-se um estardio passo, o passo estava pesado, cada vez mais pesado, a nossa movimentação estava muito difícil, nós estávamos quase se rastejando ali. Em voz baixa, Gúbio reiterou a recomendação. Em qualquer constrangimento íntimo, não nos esqueçamos da prece. Não vamos nos desconectar de Deus. Nós estamos em regiões muito perigosas. É, de hora em diante, o único recurso de que dispomos a fim de mobilizar as nossas reservas mentais superiores em nossas necessidades de reabastecimento psíquico. Qualquer precipitação pode arrojar-nos a estados primitivistas, lançando-nos em nível inferior, análogo ao dos espíritos infelizes que desejamos auxiliar. Tenhamos calma, energia, doçura, resistência e ânimo voltado para o Cristo. Lembremos-nos de que aceitamos o encargo desta hora não para justiçar, e sim para educar e para servir. Nós temos uma tendência a justiçar, né? Eu, particularmente, muitas vezes eu fico, se eu desencarnar e tiver realmente tendo uma chance de trabalhar como, olha só como é que é o Jorge, né? Pegar desses, que eles chamam lá, né, realmente, de alguns canhões que emitem determinado tipo de energia para proteger uma casa transitória, um posto avançado dirigido lá por Alfredo, está lá no livro Mensageiro. Evidentemente eu ficaria nessa turma de frente, mas isso aí é um absurdo, né? Embora como espírita consciente, é como se, puxa vida, vocês não vão entrar, mas são meus irmãos, né? Mas temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado porque a gente também der uma de bobões, eles entram e vão bagunçar a vida, né? Mas então, como eu disse assim, nós estamos aqui para educar e para servir. Temos que crescer muito para educar e servir, né? Adiantamos-nos, penetramos vastíssima aglomeração de vielas reunidos, casarios decadentes, sórdidos. Então ele já está, é como se estivesse assim numa favela, um favelão. Favelão, né, hoje chama, tem outros nomes de cidade, né? Comunidade. Faces horrendas contemplavam-nos disfarçadamente a princípio. Então eu olhar aquelas caras de pessoas, eles mesmos já estavam desfigurados, né? Mas aí vendo aquelas pessoas sofrer verdadeiras caveiras, né? Mas à medida em que varávamos o terreno, éramos observados com atitude agressiva por transeuntes de miseráveis aspectos. Alguns quilômetros, então andaram bastante, da via pública, repletos de quadros deploráveis, desfilaram aos nossos olhos, mutilados às centenas, aleijados de todas as matizes, entidades visceralmente desequilibradas, ofereciam-nos paisagens de arrepiar.
impressionado com a multidão de criaturas deformadas que se enfileiravam sob o nosso raio visual, perfeitamente arrebanhadas ali em experiência coletiva, André Luiz diz: enderecei algumas interrogações ao Gúbio, discretamente. Por que tão extensa comunidade de sofredores? Perguntou o André Luiz para o Gúbio. Que causas impunham tão flagrante decadência da forma desse jeito? Pergunta ainda André Luiz para o Gúbio. E o Gúbio explicou para ele: olha, milhões de pessoas depois da morte encontram perigosos inimigos no medo e na vergonha de si mesmas. Nada se perde, André, no círculo de nossas ações, nossas palavras, de nossos pensamentos. O registro de nossa vida opera-se em duas fases distintas, perseverando no exterior através dos efeitos de nossa atuação em criaturas, situações e coisas, e persistindo em nós mesmos, nos arquivos da própria consciência, que recolhe matematicamente todos os resultados de nossos esforços, no bem ou no mal, ao interior dela própria. O espírito, em qualquer parte, move-se no centro das criações que desenvolveu. Defeitos, escuros e qualidades louváveis envolvem-nos onde se encontra. A criatura na terra, por onde peregrinamos, ouve argumentos alusivos ao céu e ao inferno, e acredita vagamente na vida espiritual que a espera além do túmulo, mas, cedo que possa imaginar, perde o veículo de carne e compreende que não se pode ocultar por mais tempo. Desfeita a máscara do corpo sob a qual se escondia a maneira de uma tartaruga dentro da carapaça, sente-se agora tal qual é e receia a presença dos filhos da luz, cujos dons de penetração lhes identificariam de pronto as mazelas indesejáveis. O perispírito, para a mente, é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir-lhes a glória ou a viciação, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui. E, em razão disso, as almas decaídas, no impulso de revolta contra os deveres que nos competem a cada um, nos serviços de autossublimação, aliam-se umas às outras através de organizações em que exteriorizam tanto quanto possível os lamentáveis pendores que lhes são peculiares e, não obstante, ferretilados, eles são como um aguilhão, né, que são verdadeiros ferretes das inteligências vigorosas e cruéis. Aí o André Luiz interferiu: mas não há recurso de soerguer semelhantes comunidades? O que ele está dizendo é o seguinte: não há como nós escondermos as nossas viciações, o nosso desequilíbrio, as nossas tendências negativas, sobretudo quando nós desencarnamos. Quando nós estamos encarnados, não é difícil fazer. Porque isso é máscara, nós vivemos de uma persona. Persona quer dizer máscara, nós vivemos muito exatamente de máscara. Quando nós desencarnamos, a máscara cai. Aí estaremos do outro lado, sendo o que nós somos em termos de consciência. E como nós tentamos fugir dos espíritos que sabem o que nós somos, porque não tem como lá não temos como mentir, não há como mentir, porque lá seríamos irradiações daquilo que nós fizemos. Então, como não há como mentir, nós tentamos fugir de nós mesmos, ficamos com vergonha de nós mesmos se nós fizemos o mal. Na Terra foi tudo bem, então quantas pessoas mentem, fazem tudo, muita coisa errada e conseguem levar uma vida inteira sem que ninguém saiba. Mas a consciência diz que ele não é uma pessoa correta. E quando desencarna, essa máscara cai, é isso que ele está dizendo. E o que vai acontecer? Eles vão se juntar naqueles que estão nos mesmos dilemas, nos mesmos traumas, nas mesmas confusões e, evidentemente, por afinidade, vão formar essas comunidades. Que nós possamos realmente refletir. Eu vou fazer no próximo sábado, abordar um pouquinho mais sobre essa questão, porque é muito importante para nós que estamos estudando André Luiz trabalhar a nossa mente, porque nós temos tendências negativas e aprendemos a conviver com as nossas tendências negativas, não é reprimir, é saber que quando estiver nervoso, eu sempre digo assim, uma tendência assim, eu estou sentindo um sentimento de muita irritação, de muita raiva, está querendo tomar conta de mim, mas eu não sou isso. Eu sou mais do que isso, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que tem virtudes, eu tenho poderes dentro de mim para transformar essa minha agressividade em um momento de me tornar um pouco mais pacífico. E eu vou me identificando com as coisas boas e me desidentificando com a coisa negativa em mim. E isso leva tempo, e é assim que nós vamos melhorando nosso mundo mental. E ao desencarnarmos, não tem esse negócio de máscara cair não, porque ao desencarnar, nós já vamos com uma consciência ampliada de saber
como nós estamos conosco mesmo, né? Então, sábado que vem nós damos continuidade a essas situações trágicas depois da desencarnação, e que nós possamos ter aprendido um pouco sobre essas regiões trevosas aí, né? E saber que nós, com certeza, estamos aqui para trabalhar, para nos elevar e não ficar preso, vítimas, aspas, né, desses seres que possam dominar a nossa mente e estavam fazendo mal o tempo todo. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, e que nós possamos, no próximo sábado, na próxima quarta-feira, desculpa, nós damos continuidade a esse capítulo, tá bom? Boa noite para vocês, um grande abraço, um bom domingo para vocês, tá? Muita paz.